Muito bom dia, minha gente. Hoje nós iremos falar a respeito dos maridos. E segundo a Bíblia Sagrada, aqui no livro de Timóteo, 1 a Timóteo, capítulo de número 3, diz assim, versículo 2: É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Amém, pessoal? A palavra aqui fala acerca dos homens, né? Independente de serem pastores ou não, o comportamento precisa ser o mesmo, tá? Quando um homem casa-se com uma mulher, a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus fala assim: portanto, deixará o homem pai, mãe, e se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne, certo? Bom, se eu der um beliscão aqui no meu braço, eu vou sentir a dor. Eu sou uma carne. O homem deve pensar assim: se a partir do momento que ele se casa, ele se torna uma só carne, ele não pode bater na sua esposa. Ele tem que ser um marido que sinta na pele aquilo que a esposa sente. Eles casaram para viver em amor, em harmonia, ensinando os filhos. O marido, ele tem que ser um exemplo de bom esposo e de bom pai. O marido não pode ser um homem espancador. Não pode ser um homem que ofende a esposa com palavras. Ele tem que dar amor à esposa, compreensão à esposa. Quando Deus fez o homem lá no Jardim do Éden e mandou que ele escolhesse uma esposa, ele não encontrou entre os animais ninguém para ele. Aí que Deus fez que caísse um pesado sono sobre ele e da costela dele, aqui da costela, tirasse um pedaço e dela fizesse uma varoa, uma mulher. E quando Adão acordou da anestesia, né? Foi a primeira anestesia. Quando Adão acordou, ele olhou com aquela coisa linda, maravilhosa, né? E disse assim: esta sim é carne dos meus ossos, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Portanto, será chamada varoa. Então Adão amou a Eva. E você, quando conhece uma mulher, você ama essa mulher. Você deseja casar-se com essa mulher. Deseja formar uma família com esta mulher. E quando você casa, com o passar do tempo, problemas todo casamento tem. Aí você descobre que a sua esposa tem defeitos. Ela também descobre que você tem defeitos. E aí começa a desrespeitar um ao outro. Não pode haver isso. A esposa tem que respeitar o marido e o marido tem que respeitar e amar a esposa como vaso mais fraco. A mulher fala muito mais do que o homem. A mulher fala muito, certo? Principalmente se estiver certo, aí que ela vai falar mesmo. Mas o homem tem que compreender. O homem trata bem a esposa, os filhos observam o tratamento que ele está dando para a esposa, e muitas vezes você entristece os seus filhos quando você é um homem espancador que vive batendo na sua esposa, além do mau exemplo que você está dando para os seus filhos. Então, quando o homem conhece uma mulher, casa-se com ela, é para viver bem, é para viver felizes, tá? O homem, ele tem que pensar: eu me casei para fazer a minha esposa feliz. E a mulher, de igual modo, tem que dizer: eu me casei para fazer o meu esposo feliz. Eu não posso pensar em minha felicidade, eu tenho que pensar na felicidade da minha esposa. E ela, eu não tenho que pensar em minha felicidade, eu tenho que pensar na felicidade do meu esposo. E assim, ambos irão se completando. E os filhos vão crescendo em obediência aos pais. Mas quando o pai é aquele que não dá um bom exemplo para os filhos, tá? Muitas vezes ele perde o respeito desses próprios filhos. Então, o homem tem que saber: você é o homem, você é o chefe da família, você é o homem da casa. E como homem da casa, você tem que ser um homem sóbrio, não pode viver embriagado, não pode viver
saindo de casa a hora que você bem entende, chegar a hora que você entende, porque você tem uma esposa, assim como ela precisa te dar obediência daquilo que ela está fazendo, você também tem que dar, porque vocês são uma família, vocês são uma só carne, e se vocês são só uma só carne, então vocês têm que se unir, estar sempre unidos em toda e qualquer situação, como diz lá no casamento, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, unidos, doutrinando os filhos, ensinando os filhos, você homem, ensinando o seu filho a maneira como ele deve tratar uma mulher quando ele crescer e casar. Mas se ele ver você, um homem espancador, um homem que vive humilhando a sua esposa, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Aí vai ser, ao invés de ser um lar feliz, vai se transformar num lar infeliz. Portanto, homens, as suas mulheres devem obediência a vocês. Porém, vocês devem amar as suas esposas, tá? E não expô-las ao ridículo, entenderam? É necessário que haja amor e compreensão do homem para com a mulher, assim como da mulher para com o homem, tá? O verdadeiro homem, ele não bate em esposa. O verdadeiro homem sequer pensa em bater numa mulher, porque ele é homem e ele sabe que, como homem, ele tem que ser o exemplo dentro da sua casa, dentro da sua família, o exemplo que os seus filhos irão seguir. Amém? Um bom dia a todos.